Escola Bíblica. Estamos estudando o livro de Zacarias e já estamos nos capítulos finais deste livro. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos falando sobre a rejeição do pastor, já vimos havíamos visto isso no vídeo passado, estamos no final desta parte aqui, estamos nos aproximando do capítulo 11, então nós já vimos a parte inicial. Deus agora está falando ao profeta Zacarias acerca dos falsos líderes. Isso é uma coisa interessante porque na história de Israel, isto sempre foi uma constante. Jesus já chamava a atenção dos seus ministros, dos seus discípulos a respeito disso. Depois, os apóstolos, nas suas cartas, chamaram a atenção do povo. E se nós olharmos para trás, para os profetas do Velho Testamento, nós vamos ver que eles também falavam isso, eles também diziam isso. Os grandes profetas e os profetas menores também, como é o caso de Zacarias. Então, isso sempre foi uma preocupação. Por quê? Porque um falso líder, um falso profeta, um falso pastor, ele vai trazer mensagens erradas, errôneas, e ele vai fazer o povo errar. Então, isso é uma preocupação bastante grande. Amado, o ensino correto, a palavra sendo estudada e sendo compreendida de forma correta, é a nossa salvaguarda para o bom caminho, para uma comunhão com o Senhor, para um final que é o final de salvação. Todo o resto vai nos conduzir à perdição. Então aqui a mesma coisa acontecia. Estes falsos líderes, eles davam conselhos errados ao povo. Mas por que esses conselhos eram errados? Porque eles não vinham do Senhor. Eram conselhos perdidos entre magia, visões equivocadas, adivinhações, interesses próprios. Porque às vezes eles faziam isso inclusive por dinheiro. Eles faziam isso por interesse próprio, por aquilo que eles podiam ganhar com isso. O resultado não podia ser outro. O povo vagueava sem um destino, ou seja, eles estavam perdidos. Eles estavam fora do caminho, num caminho errado, porque eles estavam sendo levados por um caminho errado, por quem deveria estar mostrando o caminho correto. Então, Deus iria alcançar esses maus pastores, esses falsos líderes, fazendo com que eles pagassem por conta de tudo que estavam fazendo. Como Deus não podia contar com bons pastores, não haviam bons pastores, todos eles estavam perdidos, todos eles estavam levando as suas ovelhas para o mau caminho, Deus disse, eu mesmo vou cuidar do meu rebanho, eu mesmo vou cuidar do meu povo. Então ele diz, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Então vamos ver o que significa isso. Se ele vai visitar, existe aqui dois grupos de pessoas a serem visitados. É possível a visitação para os maus pastores? Sim. É possível a visitação para libertar as ovelhas? Sim. Então esta visitação ela tinha dois objetivos. De um lado, ele iria visitar esses maus pastores para os castigar. Então quando Deus diz, eu vou visitar, pode ser para castigo, mas pode ser para libertar as ovelhas. Quando ele diz visitar o seu rebanho, ele vai até o rebanho, mas neste rebanho o que ele vai encontrar? As ovelhas e
os pastores. Então, para os pastores, castigo, para as ovelhas, libertação, porque a partir do momento em que ele castiga os maus pastores, as ovelhas estão liberadas, libertadas. E ele diz, os fará como seu majestoso cavalo. Ora, pera lá, ele não vai olhar ovelhas? Sim, a ovelha é um animal que simboliza uma submissão. Então, esta ovelha perdida, esta ovelha que está sendo enganada, porque a ela está sendo ensinada uma coisa errada, está sendo dito uma coisa errada, mas esta ovelha perdida, que é submissa ao Senhor, ela não será mais tratada como uma ovelha, porque Deus, quando vier visitar o seu rebanho, ele transformará esta ovelha num majestoso cavalo na peleja. O que ele quer dizer com majestoso cavalo na peleja? É um cavalo de guerra. O amado já sabe, nós já tivemos a oportunidade de dizer que o cavalo ele tinha utilização na guerra. Ele era utilizado na guerra. Majestoso cavalo significa que este cavalo é invencível. Este cavalo é vitorioso. Então, olha lá. Deus, quando visita o seu povo, quando visita o seu rebanho, ele pune os falsos líderes, os falsos profetas, e não fica impune, meu amado. E, por outro lado, ele liberta as ovelhas, transformando-as em vitoriosas. Estas que são submissas a ele serão um cavalo de vitória, será um símbolo de vitória. Portanto, salvação. De Judá sairá a pedra de esquina, diz o Senhor, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes, porque o Senhor está com eles. Confundirão os que andam montados em cavalos, fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José. Aqui deixa eu já fazer um parênteses para o amado. A casa de Judá era o reino do sul, Judá. A casa de José, nós vamos ter duas tribos, Manassés e Efraim, que faziam parte da tribo do norte, Israel. Então, quando ele diz, fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, quer dizer que ele vai salvar e fortalecer todo o seu povo, de norte a sul. Ele continua, tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles. Serão como se os não tivera rejeitado, pois eu sou o Senhor seu Deus e eu os ouvirei. Olha que maravilha, meu amado. Ele fala de uma pedra de esquina ou pedra angular. Agora sim. Antes ele tinha dito uma pedra de fechamento, de encerramento. Mas naquele vídeo, no vídeo anterior, nós falamos que existia uma outra pedra na construção, que era a pedra angular, que era uma pedra de esquina. A pedra rejeitada do profeta, né? O profeta fala isso, a pedra rejeitada. Esta pedra angular, ela era colocada, era a primeira pedra colocada e por sobre ela se fazia toda a construção. Aqui nós estamos falando do Messias. Pedra angular é o Messias. Esta pedra é a que dava estabilidade a uma construção. É o fundamento, é a fundação de uma construção. Se nós estamos fundamentados na rocha, se nós estamos fundamentados na pedra angular que é Jesus, não há por que se preocupar com a estabilidade da construção. Tudo está muito bem. Ele fala de uma estaca da tenda. A tenda, ela era firmada com cordas e estacas. Essa estaca era a estaca central que dava estabilidade, firmeza para a tenda. A tenda ficava firme, ela não caía, exatamente porque tinha uma estaca principal que estava segurando tudo. E ele
fala também de arco de guerra. Este arco de guerra está a significar a vitória, a conquista que se dará em uma batalha. Ora, se nós olharmos pedra angular, se nós olharmos estaca da tenda, se nós olharmos arco de guerra, se nós olharmos firmeza, estabilidade e conquista, nós estamos falando do Messias. Então, esta passagem aqui está se referindo ao Messias. O Messias que nós conhecemos é Jesus. É o que veio e que foi, colocado como pedra angular, que é a pedra angular da igreja, é a nossa estaca, a nossa firmeza e é também o nosso arco de guerra, porque nós vamos vencer a batalha. Não por nossa força, mas pela força de Deus. Então, vence a cavalaria, ou seja, vence o exército inimigo, porque Deus está vencendo por nós, conosco. A punição acabou. Serão como se não os tivera rejeitado. Acabou. Então, agora, águas passadas, o que passou, passou, já foi punido? Já. Já foi castigado? Já. Pois muito bem. Então, agora começa a história de comunhão. Pois eu sou o Senhor seu Deus e eu os ouvirei. Passada esta fase, o Senhor se coloca como nosso Deus, porque Ele o é, e Ele nos ouve, porque Ele está conosco e Ele participa ativamente de nossa vida. Deus vai ajuntar todo mundo? Vai. Por que isso? Quando da conquista do reino do norte, a Síria veio e conquistou Israel. E quando da conquista do reino do sul, a Babilônia veio e conquistou Judá. O que aconteceu com o povo? O povo foi disperso. Alguns foram para a Síria, outros foram para a Babilônia, outros fugiram para o Egito, fugiram para Edom, Amon, Moabe, ou seja, eles se dispersaram. Agora o que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou assobiar. Eu assobio e vou ajuntar. Eu não sei se os amados já viram, mas quando o pastor, a pessoa responsável por um rebanho se achega, ela tem um chamado específico. O assobiar aqui do Senhor é um chamado específico. Tanto o gado maior quanto o gado menor, vacas, bois e ovelhas, etc. Quando o pastor assobia, quando ele grita, às vezes é um grito, às vezes é um assobio, às vezes é um chamado, às vezes é um ruído que ele produz, a ovelha reconhece a voz do pastor. Jesus disse isso, que as ovelhas reconheceriam a sua voz e ele reconheceria as suas ovelhas. Então, esta passagem aqui está dizendo o seguinte: quando o Messias chegar, quando Deus chamar, quando Deus assoviar, virão todos, de todos os lugares por onde eles foram espalhados, por onde eles foram levados, e eles se achegarão a Deus. E as nações? A Síria, a Babilônia, Egito, Edom, Amon, estas outras nações, estas serão punidas, diz o Senhor, porque elas cometeram excesso, porque elas foram contra o povo de Deus e prejudicaram o povo de Deus. E Deus diz: eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Nós estamos sendo chamados para perto de Deus, para a comunhão com Deus através do seu pastor, e estaremos fortalecidos por conta do grande nome de Deus. Amém, amado? Você também.
E os maus pastores? Bom, os maus pastores serão punidos, a gente já viu isso. Então, ele visitava e duas coisas iam acontecer. Uma coisa era a punição dos maus pastores, outra coisa era o fortalecimento e a libertação das ovelhas. Vimos isso agora, vamos dar só uma olhadinha no castigo dos maus pastores. Deus diz que ele vai destruir e quebrar os soberbos, aqueles que se acham importantes. Então ele fala do Líbano, o Líbano fica aqui em cima, perto desse rio aqui, tem um riozinho aqui. Tiro e Sidom ficam aqui, eram as duas grandes cidades, né? Gileade fica nesta região aqui, região de Moabe, Amon, toda essa parte aqui, bem mais para baixo, Edom, e Baçã, que corre aqui para cima. E aqui nós temos, um pouquinho mais para cima, Damasco e toda a região da Assíria. E se eu continuo ou por aqui, eu vou chegar na Babilônia. Então, o que é que Deus está dizendo? Todos esses aqui que estão representativos, eles representam os maus pastores, os soberbos. Ele irá destruir e quebrar. Destruir e quebrar. Por quê? Porque eles se aproveitaram das ovelhas. Então, Deus está agora dando um tratamento igual ao tratamento que foi dado para as suas ovelhas. Porque estes pastores, em vez de cuidar das ovelhas, eles abusaram. Eles não tiveram misericórdia, não tiveram piedade, não tiveram nada, fizeram mal às suas ovelhas. Então, ele fará a mesma coisa. Né? O pessoal diz, na mesma moeda, ele tratará na mesma moeda, ou olho por olho, né? Uma retribuição na medida do que eles fizeram. Então, Deus fará a mesma coisa com eles. Deus dará a esses corruptos, a esses dados ao suborno, a esses impiedosos, não misericordiosos, a não misericórdia, a não piedade. Ele vai tratar como as suas ovelhas foram tratadas. O profeta agora pega duas varas. Olha só, às vezes o profeta faz isso, às vezes ele representa alguma mensagem do Senhor, né? E ele faz isso, ele pega duas varas. Ele dá nome de uma das varas, ele chama de graça, outra vara ele chama de união. A vara chamada graça, ele quebra. O que ele está dizendo quando quebra a vara chamada graça? Nós somos salvos e nós temos aliança com Deus, seja no Velho Testamento, quando eles tinham uma aliança com Deus, seja no Novo Testamento, através de Jesus. Quando se faz uma aliança, você faz por graça, por amor. Deus faz isso não porque nós merecemos, ele faz isso por graça, ele está fazendo isso pelo seu amor. Quando ele quebra a vara chamada graça, ele está quebrando a aliança. Isso que representa. Quando ele quebra a vara, está dizendo que ele está quebrando a aliança. Do mesmo jeito que ele quebrou com Saul, quando Saul pecou e se desviou do Senhor. Ele quebrou a aliança com Saul e ele retirou do trono. A mesma coisa, ele rasgou o reino de Saul. E aqui ele conta uma historinha interessante. Aí ele pede, então me dá o meu salário, me pague o que vocês acham que eu mereço. Ele, como profeta, falou isso, né? Me pague como eu mereço. E eles deram 30 moedas de prata. Olha só, 30 moedas de prata. Você já ouviu essa história em outro lugar. Lá no Novo Testamento você já ouviu essa história. Foi dado para o profeta, então, Zacarias, 30 moedas de prata. E ele jogou, ele deu isso, ele arrojou ao oleiro. 30 moedas de prata é o preço que se pagava por um escravo. E foi o valor que Judas recebeu para trair Jesus. Quando ele descobriu que eles não iam só fazer alguma coisa
de menor importância, mas eles iriam matar Jesus. Quando ele caiu em si, ele quer voltar atrás e ele arroja as 30 moedas para os fariseus, para os sacerdotes, para o pessoal do templo. E eles não queriam usar esse dinheiro porque era dinheiro de sangue. Na Bíblia está escrito isso. Então o que eles fizeram? Eles compraram o campo do oleiro. Você está vendo como a história agora se completa aqui. Uma vez que ele faz isso, ele pega a outra vara, a vara é chamada união, e quebra também. União. O que está sendo quebrado? União é comunhão. Então, ele quebra a união. Já quebrou a aliança, agora ele quebra a união, ele quebra a comunhão, a irmandade. Deus ofereceu ajuda. Deus ofereceu, de graça, por seu amor, por sua bondade. O que eles fizeram? Rejeitaram. Então, agora, eles deveriam arcar com as consequências dos seus atos, da sua corrupção, da sua impiedade. Quebrando-se a aliança e anulando-se a comunhão. Deus iria levantar um pastor adequado, um pastor que fosse do seu agrado e que agisse em conformidade com a sua graça e com a sua comunhão, nos seus caminhos e nos seus mandamentos. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Jesus. E ele vai agora, para fechar essa parte, ele fala agora da destruição propriamente dita. Deus vai colocar em Jerusalém, ou colocará Jerusalém como um cálice. Quando na palavra se fala em cálice, duas coisas podem estar envolvidas. Ele pode estar falando de um cálice de salvação, um cálice de bênção, ou ele pode estar falando de um cálice da ira por causa da incredulidade e da impiedade. Jerusalém, o povo de Deus, bebeu do cálice da ira de Deus até o final. Por quê? Porque ele foi cativo. Agora, Deus está dando este cálice da sua ira para as nações, porque elas abusaram. O próprio Deus ferirá os inimigos de Judá. O próprio Deus ferirá os nossos inimigos, meu amado, porque eles eram e nós somos o seu povo. E nós já tivemos o nosso tratamento. Agora nós estamos sendo cuidados e guardados pelo grande Senhor, pelo nosso Deus, pelo grande Eu Sou. O fogo vai arder? Vai. E o amado sabe que o fogo representa ou purificação ou destruição. A quem purificar, purificar. A quem destruir, destruir. Quem pode ser purificado, como o ouro, que o profeta falou para nós, vai ser purificado pelo fogo. E quem não? Quem não será destruído. Então, o que acontece? É um fogo que arde. A palavra aqui, ela nos lembra, ela nos remete àquele fogo de folha e madeira seca, né? Que você bota um foguinho ali e aquilo estoura num fogaréu, numa fornalha. E ele vai devastar todo o inimigo. Quem serão as brasas? Quem restará? Quem será purificado deste fogo do Senhor? Judá. Judá. Haverá, portanto, um conflito mundial. Um conflito mundial entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. E qual será o resultado? Os habitantes de Jerusalém estarão guardados, amparados por Deus. Meu amado, em qualquer guerra que nós estejamos, em qualquer guerra que se faça contra nós estaremos guardados e amparados pelo nosso Deus. Amém, meu querido? Bons estudos.